Olá, investidor e investidora! Sejam todos bem-vindos aos minutos mais valiosos da sua semana. Eu sou Vinícius Custódio e hoje a gente vai falar sobre reforma tributária. Quando o texto foi aprovado, lá em 2023, parecia longe o período de testes. Agora parece muito mais perto. Começa no ano que vem, em 2026. O texto mesmo, de maneira integral, passa a valer só em 2033, portanto 10 anos depois da aprovação. É sobre isso que a gente vai falar hoje, com um convidado muito relevante que vai nos ajudar a entender se, em geral, as empresas estão se preparando para esse momento. Antes de anunciá-lo, eu quero agradecer a sua audiência, você que já estava conectado com a gente desde as primeiras horas da manhã e que segue para mais uma edição do nosso podcast. Obrigado, vamos juntos, tenho certeza que essa conversa vai fazer diferença para você. E peço também o seu like. Se eventualmente você, por acaso, na correria do mercado, esqueceu de deixar o seu like, agora é uma excelente hora, é um ótimo momento. Deixa o seu like, o seu joinha aqui na nossa transmissão, ele é fundamental para que o YouTube entenda que o conteúdo é bom, que o conteúdo é legal, é relevante, faz diferença para quem acompanha, e aí, de maneira orgânica, a plataforma do YouTube joga o nosso conteúdo para mais e mais pessoas, certo? Vamos juntos nessa? Mais uma vez aqui comigo na mesa de som, ele, Andrezão, o monogâmico, o homem que ama o casamento, tem o mesmo há 30 anos. Preparado, Andrezão? Então vamos juntos. A gente conversa a partir de agora com o doutor Eduardo Maneira, sócio da Maneira Advogados, professor titular de Direito Tributário da UFRJ. Doutor Eduardo, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo espaço na agenda. Boa noite, Vinícius. É um prazer estar aqui com vocês e com um público tão selecionado e interessado em direito tributário, em reforma tributária, que não é um assunto fácil, é um assunto árduo, mas que nós vamos tentar aqui colocá-lo da forma mais simples possível. A alegria é nossa, viu, doutor? Aproveito também de saída para agradecer ao Marinho, que é o assessor de imprensa, um parceiro de longa data aqui da nossa TC News, que fez o meio-campo, que ajudou a tirar essa conversa do papel. Doutor, 2026 está chegando, está batendo a porta. Como o senhor está sendo muito demandado por clientes, por amigos, por empresas, para conversar sobre a reforma tributária, o teste do texto está prestes a começar, doutor. Bom, eu acho que seria interessante, Vinícius, da gente fazer assim, retroceder um pouco a esse período de teste, porque nós fomos muito demandados, inclusive, durante a tramitação da reforma tributária, vários setores estavam preocupados de endereçar os seus interesses, as suas questões em matéria as mais diversas possíveis em torno dessa reforma tributária. Há uma apreensão muito grande em torno da reforma tributária, tudo que é novidade traz esse tipo de apreensão, mas assim, eu gostaria de iniciar essa conversa, Vinícius, assim com uma palavra de otimismo e que as empresas e os contribuintes, de um modo geral, eu imagino que irão se surpreender positivamente em relação à reforma tributária. Então, seria importante, assim, antes de falar do que virá a partir de 2026, as principais mudanças e como nós estamos hoje. Então, essa reforma tributária, da qual nós estamos falando e que foi uma reforma que começou pela Constituição, é uma reforma da tributação do consumo. Nós não estamos falando, nós podemos falar depois do que pode vir aí de imposto de renda, de outros tributos federais, mas quando se fala em reforma tributária, a emenda constitucional número 132 de 2023, nós estamos falando da reforma do consumo no Brasil. O Brasil tem uma tributação do consumo que talvez seja a mais complexa do mundo. Nós temos hoje a tributação do consumo dividida entre municípios, estados e União. O município tributa o consumo de serviços pelo ISS.
os estados tributam a alguns serviços e a comercialização de produtos e mercadorias com o ICMS. E a União tributa os produtos industrializados com o IPI. Então, isso é uma coisa que só ocorre no Brasil. O mundo todo que tributa o consumo no modelo de IVA, Imposto sobre Valor Adicionado, tem um imposto único sobre a tributação do consumo. Nós temos o ISS, o ICMS, o IPI, além de termos duas contribuições federais, o PIS e COFINS, que também gravam o consumo. Então, isso gera uma litigiosidade muito grande, uma complexidade muito grande e uma guerra fiscal entre estados, entre municípios de regiões metropolitanas e muitas questões litigiosas envolvendo competência. Quem pode tributar o quê? Essa atividade deve ser tributada pelo município, deve ser tributada pelo Estado ou deve ser tributada pela União. Isso tudo espera-se que, em grande parte, vai ser resolvida a partir de 2026, sobretudo a partir de 2033, quando a reforma tributária estará totalmente implementada. Então, na tributação do consumo, nós estaremos substituindo ISS, ICMS e IPI no decorrer do tempo, e PIS e COFINS por dois tributos. Uma contribuição federal chamada CBS, Contribuição de Bens e Serviços, que irá substituir o PIS e a COFINS. E o IBS, que irá substituir o ISS e o ICMS. Com o tempo, nós vamos paulatinamente também extinguindo o IPI na maioria das operações. Bom, para 2026, que você fez referência no início sobre o teste, nós teremos o teste da CBS, que é a Contribuição de Bens e Serviços. Nós não temos o teste do IBS, é só da CBS. Eu queria, perdão, doutor, te interromper, porque eu queria até falar com a nossa audiência sobre isso, porque quando eu estava estudando, me preparando aqui para a nossa conversa, vi aqui as siglas, né, e falei, opa, o doutor vai me ajudar a entender certinho. Então, CBS, que o doutor fez referência, compreende a contribuição sobre bens e serviços. E o irá substituir o PIS e a COFINS. Que vai substituir PIS e COFINS. E o IBS é o Imposto sobre Bens e Serviços, que vai substituir o quê, doutor? O ICMS e o ISS. Essas duas siglas juntas, CBS e IBS, elas compreendem o IVA? Elas são o IVA? É isso, doutor? É isso aí. Então, isso é uma... Eu já escrevi um artigo que foi publicado na imprensa, salvo engano, na Folha, dizendo assim, que nós estamos implementando um IVA à brasileira. Porque, na verdade, como eu disse, não é a maioria... Quase todos os 170 países que adotam o IVA têm um IVA único. Mas o Brasil, nós temos uma peculiaridade que o nosso federalismo, ele alça os municípios à condição de um ente federado. Na maioria dos países, não. O federalismo é a união dos estados. Nós damos ao município o status de pessoa política que integra a nossa federação. Então, como nós temos os municípios, nós temos os estados e a União, não houve, vamos dizer assim, condições políticas de se criar um único imposto sobre o consumo. Foi necessário para que se aprovasse a emenda constitucional número 132, fizesse o que se chama de IVA dual, que são irmãos gêmeos. Na verdade, eles irão seguir as mesmas regras, mas são dois tributos. Um de competência da União, que é a CBS, Contribuição de Bens e Serviços, e o IBS,
que é também uma novidade no nosso sistema, de uma competência compartilhada entre municípios e estados. Isso talvez seja o ponto mais delicado do novo sistema, dessa competência compartilhada, que vai exigir a criação do chamado comitê gestor, que fará a administração desse imposto compartilhado. Muito bem. Nós vamos agora, Vinícius, a partir de 2026, fazer o teste da tributação da CBS, que vai ter uma alíquota simbólica e vai, durante esse período de transição, vai conviver tributo velho com tributo novo. Então, nós temos... há uma expressão que eu acho que seria interessante para os nossos ouvintes, os nossos assinantes aqui entenderem. O Bernard Api, que é o secretário especial de reforma tributária, ele dá um exemplo assim: o nosso modelo hoje, que é muito complexo e difícil, que gera muita litigiosidade, os nossos litígios em termos de tributação do consumo chega a mais de trilhão de reais. É uma coisa muito relevante, muito, vamos dizer assim, impressiona o mundo todo a nossa litigiosidade tributária. Mas o API, recentemente participamos de uma palestra, de uma mesa redonda, ele deu um exemplo, assim: vamos imaginar que uma pessoa fica assim, presa dentro de um baú, de uma caixa baú, e fala assim, uma caixa pequena, uma pessoa grande que tem que ficar dentro daquele baú. Aí ele demora um pouco para se acomodar nesse baú e fica numa posição em que ele não está assim, sentindo o mínimo de dor possível, mas ele consegue se ajeitar para não ter câimbras naquela posição desconfortável. E fica ali tempos. Aí, de repente, alguém abre a caixa e fala assim: pode sair da caixa. Ele fala assim: nossa, se eu sair vai doer muito, é melhor eu ficar aqui. Então, de certa forma, a reforma tributária e o receio, nós contribuintes somos aquela pessoa que está dentro desse baú e nos ajeitamos e nos adaptamos àquela caixa numa posição que fala assim, pelo menos eu não estou sentindo cãibra. Na hora que fala assim, ó, tem uma novidade aqui, levanta. Na hora que eu levantar vai doer muito. Então, às vezes, há um discurso de muita gente que fala assim, deixa, eu sou contra a reforma tributária, fique como está. Eu, pessoalmente, sou otimista. E essa transição, ela vai servir, e aí talvez as pessoas não saibam, mas muito provavelmente, pelo menos o que as pessoas do governo estão dizendo que vai ocorrer, tem uma alíquota simbólica de PIS e COFINS, mas como é teste, não vai se exigir o recolhimento desse tributo CBS o ano que vem. O teste vai ser para você experimentar assim, se eu tivesse que pagar, como seria? Então, é um teste para as obrigações acessórias. Porque hoje nós vamos, e aí passa a ter um protagonismo muito grande, essa reforma tributária, para funcionar, a tecnologia vai ter que funcionar. A nota fiscal eletrônica vai ter que funcionar. O SERPRO, junto com o nosso ambiente bancário, vai ter que dar conta desse desafio de processar bilhões de operações comerciais diárias ou mensais. Dizem que são 70 bilhões de operações que ocorrem no Brasil mensalmente. Então, o que vai ocorrer? Qual que é a lógica?
tudo que essa nova formatação da tributação do consumo é de uma que chama de não cumulatividade ampla. O que significa? Tudo que eu compro dá crédito. Tudo que eu vendo gera débito. Eu vou pagar a diferença entre esse débito das minhas vendas com o crédito das minhas compras. Então, o teste vai ser este. Se, Vinícius, uma empresa compra tudo com nota fiscal e vende tudo com nota fiscal eletrônica, ela vai, no final do mês, saber exatamente, o sistema vai dizer a ela, no dia 30 ou 31 de cada mês, o que ela vai pagar de tributo referente àquele mês no dia 5 ou no dia 10 do mês seguinte. Sim. Ela vai ser de uma simplificação extraordinária. E aí tem uma novidade. O primeiro teste é só de CBS, que é um tributo federal. Depois virá o teste do IBS, que é um tributo compartilhado entre Estado e município. Aí o teste desse vai começar em 2027. Mas em 2026, o sistema operacional vai ser testado. O sistema operacional para saber se o processamento desses créditos e desses débitos vão funcionar. Hoje, assim, dá um exemplo, é mais complexo, mas vai ser parecido com o que nós temos no imposto de renda hoje. Hoje, se você já é um contribuinte de imposto de renda do ano passado, do ano retrasado, quando você, no sistema da Receita Federal, põe o seu CPF, a sua declaração do imposto de renda, a própria Receita já deixa ela praticamente pronta. Eu não sei se você já teve essa experiência. Já vai estar lá lançado, inclusive, as despesas que você teve com o médico no decorrer daquele ano, as despesas com educação. Você vai preencher pouca coisa. Assim, na média, hoje a declaração do imposto de renda está muito simplificada. A tributação do consumo, a intenção é de que seja muito simplificada, porque se você lançar corretamente todas as notas de entrada que vão gerar crédito e todas as notas de saída que vão gerar débito, você vai recolher a diferença. Tem dois detalhes. Você vai ter aquele crédito que vai gerar para bater do seu débito, ele vai cair no sistema quando quem emitiu a nota daquele produto que você adquiriu ou daquele serviço que você consumiu, pagar aquele imposto. Não é, isso é uma das críticas que tem a reforma, de que pode dar algum problema de fluxo de caixa das empresas. Você não vai tomar automaticamente o crédito que consta da nota fiscal eletrônica. Você vai tomar o crédito daquele tributo que consta da nota fiscal eletrônica, mas que foi efetivamente recolhido por quem emitiu a nota. Isso o sistema vai ter que controlar. E quando você emitir, outra novidade, se emite hoje, quando você compra um produto que incide ICMS, o produto custa R$100, vamos imaginar que tem uma alíquota média de ICMS de 18%. A nota fiscal vai estar lá assim, valor final do produto R$100 e vai estar destacado o ICMS R$18. Esses R$18, ele não se soma aos R$100. Você vai pagar só R$100, porque hoje, no ICMS, se diz que o ICMS está embutido no preço da mercadoria. A partir do CBS e da IBS, o cálculo é por fora. Como é que virá a nota fiscal? Virá a nota fiscal assim.
por exemplo, R$ 100 mais R$ 18 do imposto. E na hora que você fizer o pagamento de 118, é isso que é o chamado split payment, que é uma novidade da reforma tributária. Os R$ 100 irão para aquele que vendeu a mercadoria e os R$ 18 do imposto já vai direto, se, por exemplo, for CBS, direto para a União, se for IBS, já vai direto na proporção que estiver definida em lei para o Estado e para o município. Então, não há aquilo que hoje ocorre do dinheiro vir para o contribuinte e depois o contribuinte efetuar o pagamento. Pelo split payment, na hora que entra o dinheiro, já vai ser feito, o próprio sistema já vai direcionar para os fiscos aquilo que está destacado na nota fiscal que se refere a tributos. Então, Vinícius, se funcionar como está sendo prometido, vai ser uma maravilha. Vai ser ruim para mim, advogado tributarista, porque vai diminuir muita confusão e, consequentemente, o litígio. E, consequentemente, se eu estou sendo muito demandado hoje e vou ser demandado nesse período de transição, porque haverá convivência de tributo velho com tributo novo, na hora que estiver totalmente implementado, eu vou ter que buscar outra coisa para fazer, porque desse problema de tributação do consumo eu não vou ser demandado, que os problemas irão diminuir, é o que se espera. E mesmo que seja em prejuízo da minha atividade, eu acho que é bom para o Brasil. Então, eu tenho um discurso, eu vejo, assim, quando se fala em reforma tributária, as pessoas com muita pressão, com muito receio de que vai aumentar a litigiosidade. A minha compreensão é diferente, eu acho que vai ser muito bom e vai diminuir. Então, o período de teste é fundamental. Este ano vai ser de 2026, um período de teste muito bom, e eu imagino que a partir do segundo semestre, as grandes empresas... Eu estive no evento na Firjan, Vinícius, e houve ali uma participação efetiva do Serpro, que está coordenando essa parte toda de tecnologia do recolhimento da CBS e do IBS, e que eles já estão fazendo testes, salvo engano, com as 500 maiores empresas do país. E vão chamar mais 500 empresas, as 1.000 maiores empresas contribuintes da tributação do consumo vão, e isso vai ampliando, até que vai passar para todo mundo antes de janeiro, mas o ano que vem, e isso é importante que seja dito, não vai se exigir o recolhimento do tributo novo CBS, vai se exigir que se cumpra com as obrigações acessórias. As obrigações acessórias são todos aqueles deveres que não significam recolhimento de tributo. Emissão de nota fiscal, transmissão de informações para o fisco. Hoje nós temos essas DCTFs, quando eu entrego a declaração do imposto de renda da pessoa física, isso é uma obrigação acessória. A obrigação principal é o recolhimento do tributo. Então, o teste começa com as obrigações acessórias e não com as obrigações principais. Eu estou muito otimista, claro que isso vai ter um período de transição e, num primeiro momento, as empresas vão ter que cuidar das obrigações acessórias desse tributo novo em 2026 e dos tributos novos em 2027, convivendo com os tributos antigos. O ICMS e o ISS vão existir até 2032, convivendo com IBS e CDS. É o custo da transição. Pode ser que aquele sujeito que levanta lá do baú, na hora que ele levantar, ele vai ter cãibra, ele vai ter dores, mas depois, na hora que passar,
ele vai se sentir livre daquela caixa em que ele estava preso, né? Então, por enquanto, eu sou muito otimista e Sim. temos que ficar atentos, obviamente, com o momento certo. As empresas já estão começando a fazer testes. Então, vou te dar um exemplo da minha profissão. Assim, o prestador de serviço hoje não paga ICMS. O ICMS tem uma alíquota de 18%, 20%, 25% hoje. Nós pagamos só ISS, que a alíquota vai de 2% a 5% normalmente. Então fala assim, mas vai aumentar muito a minha carga. Não vai. Aí a maioria dos advogados que devem estar me assistindo deve falar assim, o Eduardo está ficando doido. Não estou não. Por quê? Aí fala assim, mas espera aí, Eduardo, você vai pagar um IBS e uma CBS, hoje você paga só 2% ou 5%, dependendo do município que você esteja. Você vai pagar 25%. Eu falei, pode ser. Mas se funcionar o sistema, como que eu disse? Se eu presto serviço para alguém que também vai ser contribuinte do IBS e CBS. Então vamos imaginar que eu presto serviço para uma companhia de telecomunicações. Eu presto serviço para uma empresa de telecomunicações. Hoje, eu emito uma nota de R$10.000, vamos imaginar. Ela vai me pagar 10 mil, descontando lá um percentual de PIS e COFINS na fonte. E depois eu vou ter que recolher a diferença de PIS e COFINS, eu vou recolher dos meus 10 mil. E vou recolher o ISS de 5%. Isso porque o cálculo é por dentro, não é por fora, e eu vou ter que recolher essa tributação. Vamos imaginar. Na verdade, assim, só para não... O meu ISS hoje nem é um percentual sobre a minha nota, é um valor fixo sobre o número de advogados que eu tenho no escritório. Então, eu recolho mensalmente um valor X de ISS, que é despesa minha, que eu não repasso para a companhia de telefone. Como é que vai ser no novo regime? No novo regime, eu vou emitir uma nota de 10 mil, mas vamos imaginar que a alíquota seja de 25%, mais R$2.500 a título de IBS e CBS. E vou emitir uma nota, ao invés de 10 mil, uma nota de 12.500 para a companhia telefônica. Aí a companhia telefônica assim, poxa, eu te pagava 10 mil, agora eu vou te pagar 12.500. O seu serviço encareceu em 25%, por exemplo. Sim. Tudo bem. Efetivamente é. Mas, aquilo que eu disse anteriormente, na hora que ela tomar esse serviço, ela vai me pagar 10 mil e os outros 2.500 ela vai tomar como crédito do débito, o que ela vai ter que pagar pela prestação de serviço de telecomunicação. Então, essa empresa, na hora que ela emitir a fatura, assim, de milhões de reais para milhões de assinantes da prestação de serviço de telefone celular, por exemplo, ela vai ter um débito de milhões de CBS e IBS, que ela vai pagar a diferença desse débito com o crédito que ela vai ter da minha nota fiscal, com o crédito que ela vai ter de todas as notas fiscais dos serviços e dos produtos que ela adquiriu ou consumiu. Então, para ela, vai ser neutro esses R$2.500. E eu, que recebia 10 mil bruto, e que esses 10 mil eu tinha que tirar o dinheiro do ISS e tirar o dinheiro da CBS, eu vou receber 10 mil líquido
porque desses eu vou receber 10 mil líquido, porque vai ter acrescido a esses 10 mil os 2.500 de IBS e CBS. Os meus 10 mil vão ser líquidos. E para o meu tomador de serviço, vai ser neutro. Então, eu vou pagar menos. Quando que eu vou pagar mais? Quando o meu tomador de serviço for uma pessoa física ou for uma pessoa jurídica que não seja contribuinte do IBS e do CBS. Doutor, aí vai dentro da carga tributária. Eu ia perguntar isso agora para o senhor, porque a gente vai aumentar o valor da consulta médica. Aí vai. Eu ia perguntar isso agora para o senhor. Vai aumentar o valor do dentista. Vai aumentar. Isso vai. Porque o senhor deu o exemplo da empresa de telefonia que tem milhões de clientes, né? Então ela tem, que eu vou usar aqui o termo, como compensar isso. Agora pensando... O termo é compensação mesmo. É compensação? Agora sim, pensando no trabalhador, a gente teve desde a reforma trabalhista uma série de trabalhadores que saíram do regime CLT e que foram para o regime PJizado, abriram a sua empresa. Alguns abriram uma MEI, outros abriram uma ME, outros abriram uma LTDA, SA, enfim, foram abrindo as suas empresas, mas ainda são, no fim das contas, uma pessoa prestando serviço. Então o senhor falou agora o exemplo do médico, do dentista, mas para o trabalhador que é PJ, que tem ali a sua firma aberta, como vai ficar para essa pessoa, por gentileza, doutor? Aí talvez, assim, Então vamos lá. Hoje, pega um profissional liberal. Vamos pegar um profissional liberal, um médico, que trabalha mais para pessoa física, vai imaginar, um dentista. Legal. Ou às vezes, alguns advogados, dependendo da especialidade, direito de família, direito penal, trabalhista. O cliente é uma pessoa física, não é uma empresa. Sim, por exemplo, majoritariamente o profissional liberal. Hoje ele tem 4 possibilidades. Ele recolhe o tributo na condição de pessoa física, isso é muito raro. Ele cria uma sociedade, mesmo sendo só ele sócio, e ele pode estar no regime simples, ele vai pagar simples, que é um regime que reúne quase todos os tributos com uma alíquota baixa, o regime simples. Você tem a possibilidade de constituir uma sociedade e estar no lucro presumido ou no lucro real. Estar no lucro presumido é empresas que faturam até 78 milhões de reais por ano. Lucro real acima de 78 milhões de reais por ano. Isso para prestador de serviço, muito poucos os escritórios que têm um faturamento. A maioria, eu diria que mais de 90%, continuarão no regime do simples. Que a reforma tributária não vai extinguir o simples. Então, isso vai pegar um tipo de... Então, esse pequeno... a pessoa física que virou uma PJ, não vai alterar nada para ela. O que vai alterar é esse médico, vamos dizer assim, que ele ganha mais do que o simples. Hoje, ao engano, é assim... Você pode estar no simples se você ganhar até 4.800 por ano. Então, aquele médico que ganha mais de 400 mil por mês, esse vai ter que repassar para o paciente dele, para o cliente dele, o aumento da carga tributária. Mas, ô Vinícius, vem aqui, cá entre nós. Um médico dentista que ganha mais de 400 mil por mês, provavelmente o paciente dele não vai sentir... Se a consulta mudar de 1.000 para 1.100, não vai alterar. Não vai sentir no bolso. Entendeu? Sim. Então, isso, no fundo, vai ter o aumento, sim, nesse caso, como no mundo. O Brasil tributa pouco serviço. Se você vai em na Europa, nos Estados Unidos, o serviço é caro.
Porque a tributação do serviço é cara. Assim, faz diferença um restaurante que tem garçom do E o que não é? restaurante que é self-service, porque o serviço é caro. Se você vai na Europa, assim, num hotel que tenha 4 estrelas, 5 estrelas, é caro porque o serviço é caro, o médico é caro. Aqui nós estamos acostumados assim, não, eu comprei um perfume, eu comprei um vinho, poxa, tem 80% de tributo num vinho, se pegar IPI, CMS, não sei o que, mas aquilo você não sabe, porque está embutido no preço. Você fala assim, o vinho custou R$ 300, e você não sabe que naqueles R$ 300, 200 é imposto. Mas você fala assim, poxa, mas o serviço do garçom, 10% é caro demais. Hoje nos Estados Unidos é 25%, né? O preço, você vai num restaurante que tem garçom, você paga disso e disso, 25%. Então, de fato, aí sim, para falar que nem tudo são flores, a tributação do serviço vai aumentar. E em algumas situações, que eu diria que minoritárias, vai repercutir sim. Quando eu sou um profissional liberal que presta serviço para pessoas físicas ou pessoas jurídicas que não são contribuintes do imposto, vai haver um aumento de carga tributária. Mas a compensação que o novo sistema vai trazer em torno de simplificação, de diminuição de obrigações acessórias, de litígio, e vai colocar o Brasil na mesma página da tributação dos consumos, da tributação do consumo, da Europa, da maioria dos países, da América Latina, da maioria dos países da África. Dos Estados Unidos, não. A tributação do consumo nos Estados Unidos é só na ponta do consumo. Aqui há uma diferença grande. Não dá para comparar a tributação do consumo. Os Estados Unidos não têm IVA. Mais de 170 países têm IVA. Nos Estados Unidos, quando sai da indústria para o supermercado, não há tributação do consumo. É só na boca do caixa do supermercado para o seu cliente. Aqui não, a tributação do consumo inicia lá na fábrica, lá na indústria, depois na distribuição, depois no comércio varejista, até chegar no consumidor final, houve a incidência da tributação do consumo em todas as etapas. Por isso, para evitar esse efeito cumulativo, que na tributação do consumo do IVA adota-se a chamada não cumulatividade. Tudo que eu compro dá crédito, tudo que eu vendo gera débito. Então, tem algumas questões, quer dizer, na área financeira, na área de serviços, nós podemos ter algum aumento de carga tributária, sim. E nós vamos ter alguns regimes especiais, que aí precisaria de muito tempo para explicar. Mas, assim, o ano de 2026, eu acho que pode surpreender positivamente, desarmar aquele sujeito que está lá, aquele cidadão preso naquele baú, naquela caixa, fala assim, olha, pode se levantar sem medo, que vai ser melhor para você. Doutor, eu quero agradecer muito a sua participação. E nessa última. Muito aqui, né, Vinícius? Não deixei você falar nada. Mas aqui é para o senhor falar mesmo, eu com a audiência aqui ouvindo e aprendendo. Eu quero só encerrar, doutor, trazendo um ponto. Eu tenho ouvido, né, alguns governadores reclamando da reforma. A gente falou muito dessa questão da reforma tributária do ponto de vista das empresas, que é a sua especialidade. Então fica à vontade, caso o senhor não esteja acompanhando esse outro debate, a gente fala numa outra oportunidade. Mas eu vi alguns governadores falando que a reforma tributária tira o protagonismo do governador do estado, porque leva essa arrecadação para a federação, né, para o órgão federal. O senhor concorda com essa visão ou não, doutor? Eu discordo. Eu acho que... concordo no seguinte ponto. Qual que é o protagonismo que o governador tem hoje e que é um dos problemas do nosso sistema, que ruiu o nosso sistema, que deixou o nosso sistema totalmente inviável? Qual que é o protagonismo principal do governador que ele vai perder?
ele não vai mais poder conceder benefício fiscal. Então, politicamente, você há de concordar que é um poder muito forte do governador pegar e falar assim: empresa X, venha para o meu estado, que a minha caneta aqui tem a força de te dar um benefício fiscal. Ao invés de pagar 18, você vai pagar 2, você vai pagar 3, você vai pagar 1. Isso que gerava a guerra fiscal entre os governadores. Este poder de dar benefícios, os governadores vão perder. Então, os governadores vão perder poder político, porque eles vão ser restringidos neste poder de conceder benefícios. Eles não vão poder conceder benefícios. Mas, até por conta disso, que eles não vão poder, eu, se fosse governador, estaria satisfeito, porque a empresa vai lá pedir benefício e eu vou falar assim: infelizmente, agora eu não posso mais. E a arrecadação vai melhorar, vai ser otimizada exatamente por causa dessa restrição. Então, os governadores estão reclamando por uma perda de poder político e não por perda de arrecadação. Eles vão verificar com o tempo de que os estados vão ganhar, não vão perder. Os estados vão ganhar. Pode ser que o governante vá perder poder político de fazer benefícios, favores, conceder privilégios, mas os estados não irão perder, que eu acho que é isso que interessa a população. O que eu ouvi falar, e salvo engano, foi o governador Ronaldo Caiado. Ele falou assim: olha, com essa nova reforma, já que você vai ter uma alíquota padrão, ele falou: por que uma empresa, ele falou, o estado de Goiás, ele falou, meu estado, é um estado que produz muito do ponto de vista setor agroindustrial, agrícola. Ele falou: por que uma empresa vai produzir no meu estado, sendo que a alíquota é a mesma de São Paulo? Lá em São Paulo ela está pertinho do porto. Só que aqui ela vai gastar uma viagem para tirar a carga de Goiás para levar para São Paulo. O empresário não quer ter esse custo. E se eu vou ter a mesma alíquota, o mesmo imposto, o meu estado aqui perde. Esse tipo de racional, esse tipo de discurso, ele para de pé ou não, doutor? Ele está certo. Ele está certo. Aí o que eu acho que, assim, este tributo, ele tem uma característica da essência dele, o princípio da neutralidade. E o que significa isso? O empresário, na hora de decidir onde eu vou instalar a minha indústria, a minha fábrica, onde eu vou fazer o investimento, a última coisa que ele vai pensar é na carga tributária, porque para onde ele for, a carga tributária será a mesma. Será a mesma. Então, ele vai, na hora de pensar no investimento, ele vai olhar a logística, ele vai olhar se tem estrada, se tem escola boa, se tem rede de hospitais, saúde pública boa, se tem segurança pública e assim por diante. Entendi. E qual é a possibilidade? Então, mas o governador Ronaldo Caiado, ele tem, assim, o Estado tem uma vocação para o agro. Obviamente, se o Estado de Goiás, a terra está lá, ele vai produzir milho lá. Vamos imaginar agora, tá um boom do etanol de milho. Estrategicamente, é bom para a empresa de etanol de milho estar perto de onde o milho é produzido, que é no Mato Grosso, que é em Goiás, não é em São Paulo, porque a terra não tem, porque precisa de uma área enorme de terra para se produzir milho, para fazer o etanol de milho. Não tem essas propriedades grandes mais em São Paulo. Então, o que eu acho? Que cada estado vai ter aquilo que é da sua vocação. O que não vai fazer, talvez, muito sentido
é ter uma fábrica de televisão em Goiás. Mas porque aí provavelmente a Samsung vai achar mais interessante ter essa fábrica de televisão em São Paulo, porque a logística lá vai ser melhor e o mercado consumidor vai ser maior, porque tem 40 e tantos milhões de pessoas em São Paulo. Mas a empresa que vai produzir etanol de milho, que vai produzir várias outras coisas, um frigorífico, aquilo que é ligado ao agro, talvez vai ser melhor estar instalado em Goiás do que estar instalado em São Paulo. E aí, esse novo modelo, porque os estados, vamos dizer que não seja Rio, São Paulo, Minas Gerais, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, para serem competitivos, e isso foi uma política dos governadores, como o Ronaldo Caiado, o governador, está falando, ele fazia isso mesmo, assim, eu vou diminuir a alíquota do meu imposto estadual para atrair investimento. Mas o problema é que todos os benefícios fiscais, eles não podem ser eternos. Sim. Você tem que depois, porque é ruim para o próprio Estado. Porque a empresa no Estado, muitas empresas no Estado com pouca arrecadação, vai gerar muita despesa para o governador de saúde, de educação, de segurança pública. Se não tiver a arrecadação para ele custear isso, passa a ficar deficitário. O Estado passa depois a depender de recursos da União. Então, isso tudo, Vinícius, é uma novidade mesmo. Essa guerra fiscal dos estados, que não são os, vamos dizer assim, os mais hoje prósperos em termos de PIB, eles vão perder essa ferramenta da guerra fiscal, porque a alíquota vai ser uniforme mesmo. Então, nesse ponto, o governador está certo. Mas ele teria outras compensações. O governador Caiado pode vender que o estado de Goiás é um dos estados que tem uma das melhores políticas de segurança pública no país e que o empresário vai preferir ir para um estado que tem segurança pública boa, uma segurança pública para os seus empregados, para ele, empresário, do que ir para um grande centro que hoje tem uma grande insegurança. As grandes cidades, hoje as pessoas estão... Então, assim, os critérios passam a ser outros. Olha, que não o da tributação. Doutor, esclarecedora a nossa conversa, mas muito legal. E assim, um nível altíssimo de explicação. Eu, sinceramente, acho que é um podcast que eu vou fazer isso, convido os nossos telespectadores também a ouvir de novo e anotar, como eu fui fazendo aqui, ó, pegando o caderninho e anotando, para entender os pontos colocados pelo doutor. E eu tinha separado algumas matérias, doutor, em relação a ano, né, quando cada teste vai acontecer. E o senhor foi falando isso e eu olhava as matérias aqui, ó, tudo batendo certinho. Então, o senhor deu uma verdadeira aula. Eu quero agradecer a gentileza. Muito obrigado pela explicação. Foi um prazer enorme conversar com o senhor hoje aqui, nessa edição do Olá Investidor. Espero que o senhor tenha gostado também, doutor Eduardo. Ótimo, estou às ordens. Ô, Vinícius, sabe o que acontece? Assim, me despedindo, agradecendo a oportunidade, eu acho que assim, é muito mais fácil e dá mais audiência criticar e falar mal. Então, acho que eu não tenho nenhum vínculo com o governo, eu sou advogado, advogo para empresas, principalmente para pessoas jurídicas, sou professor universitário, mas eu acho que é importante dar essa visão de que esta reforma tributária não é a reforma de um governo, é um projeto de Estado, que não é... Ela até porque ela começou há muitos anos, ela passou por vários governos, até chegar na aprovação em 2023, ela foi gestada... Começou Fernando Henrique, passou por Dilma, passou por Temer, passou por Bolsonaro, até ser aprovado em 2023. Então, nem se pode falar que é uma reforma tributária do atual governo. Não é uma reforma tributária do atual governo. Ela está sendo pensada, ela está sendo debatida
pelo menos desde 1994, desde 1995, e que por dificuldades de consenso no Congresso Nacional só conseguiu ser aprovado em 2023. E acho que dentro do possível é um bom, que eu espero que possa aprimorar para chegarmos a ter um único imposto sobre o consumo, que pode ser que lá na frente, daqui a uns anos, ainda a gente possa ver. Mas eu sou muito otimista e que vai ser bom para o Brasil. Muito obrigado, Vinícius, pela oportunidade. Ah, foi bom demais, doutor. Muito, muito bom te ouvir. E vou te falar uma coisa, se o senhor falar bem, vamos falar que o senhor está olhando para um lado do governo. Se o senhor falar mal, falar, mas também está olhando para o outro lado. Então não tem como. O mais importante é dar a opinião embasada, como o senhor fez, com muita, muita credibilidade. Obrigado pela gentileza. Foi um prazer recebê-lo aqui, viu, doutor? Tá bem, Vinícius. Um abraço a todos que estão nos assistindo. Um abraço. Olha, que E conversa... Bom final de semana. Obrigado, doutor. Que conversa de alto nível. Que conversa de alto nível, senhoras e senhores. Foi bom demais. Foi tão bom que eu não consegui nem pedir mais like. Pedi só lá no começo do programa. Se por acaso você está com a gente até agora, você sabe que eu pedi o like lá na abertura. Mas e agora, no final, preciso reforçar aqui, pessoal. Né? O programa está terminando em 30 segundos. Dá tempo ainda de você pegar esse seu mouse aí, ó. Pega o mouse e clica no like, tá bom? Nos ajude aí nessa missão. Vamos juntos na terça-feira da semana que vem. Temos uma nova conversa aqui para você. Outro tema que vai fazer diferença no seu dia a dia. Investidor e investidor, empresário e empresária que nos acompanha, tá bom? Um grande abraço. Até a próxima. Tchau.